Fala, Fogão! Botafogo e Flamengo vão se enfrentar pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada no Maracanã, domingo, 11 horas da manhã. Tem tudo para ser um jogo muito interessante, porque as duas equipes precisam buscar os 3 pontos. Do lado do Botafogo, a gente precisa vencer esse clássico, não só por se tratar do nosso principal rival, mas sim porque ganhando esses 3 pontos, a gente chega a 8 na tabela de classificação e, dependendo dos outros resultados, o Botafogo pode fechar a quinta rodada na 4ª colocação. Uma bela largada de Campeonato Brasileiro, principalmente se você lembrar que a gente tem um jogo a menos. A primeira rodada, que seria contra o Bahia, não foi realizada. Já até foi remarcado o jogo, mas a gente tem essa partida ainda por disputar. Se a gente consegue entrar no G4 com um jogo a menos, é um belo começo de campeonato por parte do Botafogo. Só que tem aquela história, vencer clássico já é bom por si só. Só que quando você ganha um jogo desse de tamanha importância, você ainda ganha mais moral, mais confiança. Porque a gente tem que considerar o momento em que essa partida vai ocorrer. A gente tem uma sequência mega complicada pela frente, conseguimos já a primeira vitória contra o Atlético Mineiro, que é um candidato ao título. Agora a gente enfrenta o outro candidato ao título, que é o Flamengo. Depois tem o Paraná pela Copa do Brasil, Inter e Curitiba novamente pelo Brasileiro, sendo que o Inter também é candidato ao título, pelo menos segundo a imprensa. E aí quando a gente pega essa sequência, imaginando outra vitória em cima de mais um time candidato ao título, além da moral que vencer um clássico já dá, você ainda tem essa moral, essa confiança a mais por ter vencido 2 times considerados candidatos ao título. Isso vai ser muito bom para o Botafogo, para a sequência do Brasileiro e também para a eliminatória da Copa do Brasil, que vai ser disputada contra o Paraná nessa semana, dia 26 de agosto. A gente joga fora de casa para decidir a nossa vida na competição. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 1-0, vale lembrar, e agora a gente tem a vantagem do empate para poder avançar. Mas o Botafogo tem que entrar em campo buscando a vitória. Assim a gente não vai passar sufoco com aquela coisa de no final do jogo, se sair um gol, Deus nos acuda. Não, nada disso, né? Nada de emoções fortes nesse momento da temporada. Deixa mais pra frente. Falando sobre o Flamengo agora, eles vão buscar os 3 pontos porque ninguém poderia imaginar que depois de 4 partidas disputadas, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, que tem basicamente os mesmos jogadores que fizeram tudo aquilo que fizeram em 2019 e no começo de 2020, tem 4 jogos e somente 4 pontos conquistados. Perdeu para o Atlético Mineiro de 1-0 na estreia no Maracanã, depois perdeu de 3-0 para o Atlético Goianiense fora de casa, contra o Curitiba 1-0 na casa do adversário, primeira vitória no campeonato, e por último, o empate com o Grêmio no Maracanã por 1-1. Só que nessa partida contra o Grêmio, eu assisti ao jogo e, sinceramente, o Grêmio só não ganhou a partida porque no segundo tempo resolveu se acomodar. Foi deixando o tempo passar, não tentou buscar o segundo gol, e o Muricy Ramalho já falou várias vezes isso, né? A bola pune, amigo, e foi o que aconteceu. No fim da partida, um pênalti assinalado pelo VAR, corretamente assinalado, o árbitro não tinha visto, mas realmente foi pênalti, o Gabigol foi lá e empatou. Se não tivesse tido esse pênalti assinalado pelo VAR, eram 3 derrotas nas primeiras 4 partidas. O que mostra bem como esse time do Flamengo, nesse momento da temporada, tá frágil. É um time que não mostra a intensidade de 2019 e começo de 2020. Os jogadores nitidamente não sabem ainda o que fazer em campo. E essa fragilidade, o Botafogo não só pode, como deve saber aproveitar. Esse é um ponto muito importante. E já já eu vou falar sobre os pontos fracos e fortes desse time do Flamengo. Só que antes de mais nada, aquelas curiosidades aqui, como de praxe, em todo vídeo análise pré-jogo. Para começo de conversa, a primeira curiosidade é o valor dos elencos. Segundo dados do Transfer Market, o elenco do Flamengo é avaliado em 118 milhões de euros. Já o do Botafogo é 23,6 milhões de euros. A diferença é muito grande. Agora, isso tudo vale para o papel. Não significa dizer que no campo de jogo, por conta do valor do elenco, o time do Flamengo vai vencer o Botafogo. É só você pegar o time do Atlético Mineiro, que vale mais do que o dobro do que o time do Botafogo, avaliado em 55, 56 milhões de euros, e a gente foi lá, conseguiu vencer a partida, aplicando excelentes contra-ataques. Paulo Autuori viu o vídeo que eu gravei aqui do pré-jogo, hein? Falei que o Galo dava muito espaço na defesa. Dito e feito, soubemos explorar e conseguimos a vitória. Já sobre o histórico dos confrontos entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, se a gente pegar os dados a partir de 1971, são 59 partidas disputadas.
Infelizmente, o Glorioso leva desvantagem. São 9 vitórias a mais para o Flamengo. A gente tem 12, eles têm 21 e são 26 empates também. Precisamos mudar esse jogo. Se a cada brasileiro a gente fica com essa dificuldade de vencer nosso principal rival, a gente deixa pelo caminho pontos valiosos que podem fazer diferença na tabela de classificação. Agora sim, vamos falar sobre os pontos fortes e fracos da equipe do Flamengo. O primeiro destaque que eu quero dar aqui é a maneira como o Flamengo se posiciona no campo de defesa, quando o adversário tem a bola. A linha de 4 defensores do Flamengo não fica posicionada perto da grande área, na verdade fica bem distante. A linha de defesa com os 4 defensores fica na intermediária. O Flamengo faz um grande bloco aqui defensivo que vai praticamente da intermediária do adversário à sua própria intermediária. E ele vai andando pelo campo de acordo com a posição da bola. Se o adversário vai avançando, naturalmente essa linha de defesa vai recuando. Mas não vai recuando aqui, afundando a linha de defesa indefinidamente. Não, eles tentam fazer a pressão no homem da bola para roubar e sair em velocidade. Velocidade que o time do Flamengo tem. Vale lembrar o quarteto ofensivo: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esses 4 jogadores que se entendem muito bem no campo ofensivo, se tiverem espaço, vão complicar a vida na nossa defesa. Então, quando o Botafogo tiver a bola, é muito mais interessante buscar atacar pelo corredor lateral, tanto pela direita quanto pela esquerda. Só que nesse jogo em especial, apesar do René ser um bom marcador, ele vai jogar improvisado na lateral direita. Possivelmente vai ser ele, já que o lateral direito titular, que vinha jogando, se machucou contra o Grêmio. E o outro lateral direito é um menino ainda, 19 anos. É mais provável que o Domenic Torren coloque lá o René. O René, a gente sabe, é um bom marcador, mas vai estar do lado contrário do que ele costuma jogar. É um canhoto que vai estar na direita. De repente, o Luiz Henrique forçando a jogada em cima dele pode ser interessante para o Botafogo. Mas não só nesse mano a mano a gente pode construir. Se o Flamengo joga com a sua linha de defesa mais alta, afastado da grande área, a gente tem as jogadas que podem ser feitas nas costas dos zagueiros e dos laterais. É só você visualizar o campo de jogo. Eu tenho a grande área aqui atrás, um espaço enorme de 30 metros, a linha defensiva do Flamengo, e a gente pode explorar esse espaço aqui, com a velocidade, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Enfiadas de bolas, lançamentos, a gente tem como entrar ali na defesa do Flamengo. O outro ponto aqui que vale destacar sobre essa questão do posicionamento defensivo deles é que à medida que o time adversário está com a bola, tenta entrar no campo de defesa, não consegue achar o espaço e começa a recuar o toque de bola, o Flamengo ele vai subindo em bloco. Então essa linha de defesa que estava na intermediária, ela vai subindo até a linha de meio de campo. Isso pode dificultar a vida do Botafogo, encaixotando a gente lá atrás. Então é muito importante que o Botafogo saiba fazer essa transição defesa e ataque de modo mais ágil, sem ficar ali tocando a bola devagar, porque isso vai facilitar a marcação do time do Flamengo. Na saída de bola, o time do Flamengo faz o seguinte: abre o Rodrigo Caio pela direita, abre o Léo Pereira pela esquerda e o William Arão se posiciona entre eles. Pelo que eu já ouvi falar, o Domenic Torren gosta que o goleiro participe dessa troca de passes, mas até aqui eu não observei isso sinceramente. Quem tem feito isso é o William Arão. Quando os dois zagueiros fazem esse movimento de abrir pela direita, abrir pela esquerda, para o Arão ficar centralizado, o Gerson recua também para poder fazer essa troca aqui com o Arão, e pelas laterais, os dois laterais avançam. Eles sobem para poder empurrar o adversário para o seu campo de defesa. Se o Botafogo pensar em fazer uma marcação alta, tem que ter muito cuidado para não deixar as triangulações encaixarem. Porque se o Flamengo conseguir escapar dessa marcação alta do Botafogo, vai complicar lá atrás. Vale aqui o destaque: eles têm muita velocidade nesse quarteto ofensivo. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Com espaço, os caras vão dar trabalho. Jogador de qualidade com espaço, deita e rola. Essa é a mais pura verdade. Então, se o Botafogo decidir subir essa linha de marcação, tem que bloquear as triangulações. E se perder a posse de bola no ataque, o time do Botafogo precisa espetar o homem que está com a bola. Não pode dar espaço para o cara conseguir visualizar o que ele vai fazer. Esse também é um ponto importante, até para poder ajudar a nossa recomposição defensiva. Essas variações táticas do Botafogo marcando alto, marcando baixo, fazendo esse movimento aqui com o seu bloco de jogadores, vai ser muito interessante. O Flamengo faz isso muito bem, apesar de estar nesse momento de fragilidade. Deu para perceber que eles continuam mantendo uma ideia de subir e descer em bloco, o que facilita para a redução dos espaços. E naturalmente, se o Botafogo souber fazer isso também, quando tiver com a posse de bola no campo ofensivo, a linha de trás subir para acompanhar e encaixotar o time do Flamengo lá atrás.
Se só for com os jogadores de ataque e perder a posse de bola, a gente dá todo o campo para o Flamengo avançar em direção ao gol do Gatito. Então é muito importante que o Paulo Autuori nessa partida pense a respeito disso. O time do Flamengo tá lá se defendendo, tá na intermediária aqui, a linha defensiva. Como que eu vou agredir o Flamengo? Eu posso explorar as costas da zaga, as costas dos laterais, com lançamentos longos, coisa que a gente já viu no ano passado. Os jogos em que o Flamengo apresentou mais dificuldade foi justamente aqueles em que os adversários exploraram as costas da zaga. Contra o River Plate na final foi assim, o River cansou de fazer lançamento longo nas costas da zaga, fazendo a zaga do Flamengo marcar, correndo em direção ao próprio gol. A chance de dar uma zebra quando isso acontece é muito grande. Então, se o Botafogo souber aproveitar esses espaços que pintam nas costas da zaga do Flamengo, principalmente forçando de repente a jogada pelo lado do René, que vai estar jogando improvisado na lateral direita, a gente pode chegar com perigo no gol do adversário. Sobre o posicionamento ofensivo do Flamengo, vale destacar alguns pontos. Para os primeiros jogos, o Domenico Torrent adotou um sistema de jogo mais posicional. O que isso significa? Que o time do Flamengo se movimentou muito menos do que habitualmente costuma fazer. Era comum você ver o Bruno Henrique fixo, o Gabigol fixo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, todo mundo fixo ali, sem fazer tanta movimentação conforme eles costumavam fazer. Já na partida contra o Grêmio, foi possível observar um começo de mudança em relação a isso. O Gabigol praticamente não jogou na posição de centroavante, ele vinha da direita para dentro, tá? E o Bruno Henrique também com liberdade para poder fazer essa movimentação. O que mais teve liberdade foi o Everton Ribeiro, que na minha opinião estava fazendo uma grande partida, mas do nada o treinador deles resolveu sacar o cara que estava sendo o cérebro do time. Vai entender. Que continue assim contra o Botafogo, que ele resolva tirar o cara que está mais fazendo a diferença em campo, porque isso vai ajudar bastante a gente a chegar à vitória. Outro ponto que vale destacar sobre a fase ofensiva do Flamengo é que dificilmente o Flamengo chega na linha de fundo pelas laterais. O que é mais comum de acontecer é o Flamengo, quando chega ali perto da grande área pelo corredor lateral, o jogador que tiver com a bola ele corta para o meio, conduzindo ela, e um outro jogador faz a infiltração pelo corredor interno, que é justamente o espaço entre o zagueiro e o lateral. Isso é muito comum. O primeiro gol do Flamengo na final da Libertadores foi assim, inclusive. O Bruno Henrique, em vez de cruzar na área, ele trouxe para o meio. O Arrascaeta fez a infiltração pelo corredor interno nas costas do zagueiro aqui, que estava de frente para o Bruno Henrique. E ele conseguiu fazer o passe lá do outro lado para o Gabigol chegar colocando para dentro. Isso é muito comum de acontecer no ataque do Flamengo. O Botafogo tem que estar muito atento a isso, porque corredor interno é um ponto que o Botafogo normalmente falha na proteção. Principalmente pelo lado do Benevenuto e do Barrandegui, porque o Barrandegui é um lateral mais agressivo na marcação, ele sai para espetar a marcação no cara que está com a bola, e quando ele faz isso, ele abre o corredor interno entre ele e o Benevenuto. Nessa hora, com o corredor interno aberto, principalmente sendo uma jogada que o Flamengo gosta de explorar, a gente não pode deixar isso acontecer. Corredor direito do Botafogo, inclusive, que precisa ser melhor protegido. Vale lembrar que nesse jogo a gente vai ter o duelo Bruno Henrique e Barrandegui. Se o Barrandegui ficar no mano a mano com o Bruno Henrique, já deu para ver contra o Keno do Atlético Mineiro que vai dar problema. O Bruno Henrique é um excelente jogador, pode não estar naquela fase iluminada que estava em 2019, mas isso não muda o fato dele ser um grande jogador. E se o Barrandegui ficar no mano a mano o tempo inteiro com o Bruno Henrique, é muito provável que o Bruno Henrique vá levar a melhor. O time do Botafogo precisa fazer uma compactação defensiva melhor. A gente não pode deixar tanto espaço assim para um time adversário ficar tocando a bola e entrando na nossa área. O time do Flamengo fez isso ao longo de 2019, era tabela perto da área, infiltração, passe aqui no meio da zaga, entrava na cara do goleiro, gol. Se o Botafogo não compactar e der os mesmos espaços que deu contra o Atlético Mineiro, lembrando que contra o Galo a gente sofreu 30 finalizações, por mais que 95% dessas finalizações não tenham sido perigosas, ainda assim foram 30 finalizações. Se a gente deixa isso acontecer toda hora contra um time que tem qualidade, a chance maior é que o Gatito não consiga fazer todas as defesas que ele fez, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Nessa partida contra o Flamengo, a gente precisa ter uma compactação defensiva melhor realizada e o lado direito da nossa defesa mais protegido. Não deixar o Barrandegui no mano a mano com o Bruno Henrique. E sempre ficar atento no homem que vai fazer a infiltração pelo corredor interno.
Esse aqui é um ponto muito importante que a defesa do Botafogo precisa prestar atenção. Ainda sobre as possibilidades de ataque do Flamengo, a gente tem que falar do Everton Ribeiro, o jogador mais cerebral da equipe rubro-negra e que flutua da esquerda para a direita pelo centro. Mas na direita é onde ele é mais perigoso. Ele dá aqueles dribles dele ali, tem visão de jogo para enfiar uma bola. Everton Ribeiro é um jogador do Flamengo que precisa ser muito bem marcado. Quando ele não joga, quando ele tem essa dificuldade de se movimentar, fazer um passe, o time do Flamengo não tem a mesma qualidade, principalmente pensando nesse momento atual, em que os jogadores não estão conseguindo se entender. Nesse momento de fragilidade, é muito comum que as individualidades acabem fazendo a diferença. Então o Botafogo precisa estar muito atento ao Everton Ribeiro, é um jogador de extrema qualidade, não é o único naturalmente, o quarteto ofensivo do Flamengo tem que estar o tempo inteiro marcado, tá? Pra gente não dar os espaços que eles gostam. Jogador com espaço faz a diferença, todo mundo que gosta de futebol sabe muito bem disso e não vai ser diferente com Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Defesa do Botafogo, meio de campo e linha defensiva tem que estar muito atento a isso. Sinceramente, eu duvido muito que o Paulo Autuori bote o Botafogo para marcar lá no alto. Eu acho muito mais provável a gente fechar aqui atrás, trazer o Flamengo para o nosso campo de defesa para conseguir explorar esse espaço que eles dão nas costas da zaga e dos laterais. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Botafogo vai fazer isso. Não exatamente o que fez contra o Atlético Mineiro, embora seja uma possibilidade. Mas sinceramente não acho que vai ser o caso nessa partida. Pode ser que aconteça, mas repetir 2 vezes seguidas a mesma estratégia, o Domenic Torrent, treinador do Flamengo, provavelmente vai estudar as alternativas para poder bloquear caso o Botafogo opte pelo mesmo esquema. 2 centroavantes, os 2 atacantes abertos aqui pelo corredor lateral para a gente explorar em velocidade essas jogadas. Acho sim que o Botafogo vai explorar os corredores laterais em velocidade para sair para o contra-ataque. É muito mais provável o Botafogo jogar com a sua linha defensiva baixa, trazendo o Flamengo, e se essa compactação, linha defensiva, linha de meio de campo, imaginando que a gente jogue num 4-4-2, for bem feita, diminuindo esses espaços entre as linhas, para não deixar o homem que fica entre as linhas ser o facilitador das tabelas, das triangulações, a gente tem tudo para bloquear os ataques do Flamengo, dificultar a entrada deles na nossa zaga e sair em velocidade. Essa possivelmente vai ser a proposta. E aí a chance maior é a gente usar o mesmo esquema que usou contra o Atlético Mineiro, mas com essa diferença no meio de campo. Em vez de Guilherme Santos e Luiz Otávio, o Honda e o Caio Alexandre. Essa aí é uma mudança que certamente vai acontecer, Honda e Caio Alexandre jogando. Com a presença desses 2 jogadores, vale destacar, o nosso meio de campo fica com um toque de bola mais qualificado. Outra coisa que pode acontecer é o Rafael Foster entrar e o Paulo Autuori optar por um 4-5-1, vamos imaginar assim, ou um 4-3-2-1 quando sai na transição ofensiva. E aí você teria no meio Foster, Caio Alexandre e Honda, aberto pela direita o Luiz Fernando, provavelmente, e pela esquerda o Luiz Henrique. Lá na frente, Babi ou Pedro Raul. É uma possibilidade de esquema. E se ele usar um esquema como esse, pode ser muito interessante, porque a gente fecha o corredor central à frente da nossa linha de zaga e ganha esses 2 jogadores pelo lado do campo com muita velocidade. Luiz Henrique em cima do René e o Luiz Fernando em cima do Felipe Luiz. Para fechar, eu acho que vale a pena destacar aqui um ponto muito interessante a respeito de como o Flamengo protege a sua frente de zaga. Quando o time adversário vem tocando a bola pelo corredor interno, pelo corredor central, o time do Flamengo muitas vezes faz a dobra e às vezes até triplica a marcação. É comum você ver quando o jogador está ali perto da grande área, chegar 3 jogadores assim para bloquear o passe e tirar qualquer possibilidade de uma tabela, de uma progressão em relação ao gol do Diego Alves. Por isso que eu não acho legal o Botafogo optar por jogar pelo corredor central. A gente pode sim trabalhar a bola, tocar ali a bola pelo corredor central, mas as infiltrações, as chegadas na área do Flamengo vão ser mais fáceis de ocorrer pelo corredor lateral. Mas só se a gente fizer aproximação, triangulação, velocidade e explorar as costas da zaga do lateral do Flamengo. Se a gente ficar tentando tocar a bola ali de um lado para o outro, sem objetividade, não vai ser legal. Então a gente tem que estar muito atento a como a gente vai fazer essa transição defesa-ataque para que a gente possa, enfim, pisar na área do Flamengo e, com isso, chegar na cara do Diego Alves para fazer o gol. É isso, Fogão. Se o Botafogo souber espetar o homem da bola quando perde essa posse lá na frente, bloquear os contra-ataques do Flamengo e fazer uma compactação defensiva que impeça o homem que cai entre as linhas, fazer a tabela, ajudar nessa triangulação, a gente tem grandes chances de vitória. Na hora de atacar, explorar as costas da zaga. O Flamengo dá esse espaço
É aí que está a fragilidade da defesa rubro-negra. Não é pelo corredor central, é pelo corredor lateral e nas costas da zaga, com lançamento, com enfiada de bola. A gente precisa ter um time que pise na grande área. Isso que a gente vem vendo do Botafogo começar a fazer, tá? De pisar na área do adversário, de fazer um movimento em direção ao gol do adversário, é o que vai fazer a diferença para a gente buscar esses 3 pontos. Já se o Botafogo entrar engessado, preso na defesa, sem sair para o ataque, só chamando o time do Flamengo, a chance maior é que a gente não consiga os 3 pontos. Eu espero que o Paulo Autuori, seja adotando um 4-4-2, seja adotando um 4-5-1 que vira 4-3-2-1 na fase ofensiva, pense nessas alternativas para que a gente possa, dentro dos 90 minutos, nos aproximar cada vez mais do gol do Diego Alves em cada tentativa de jogada e com isso fazer o gol. E você, Fogão, o que você pensa desse jogo? Acha que o nosso time tem condições de fazer frente ao time do Flamengo, conseguindo envolver o adversário para balançar as redes do Diego Alves? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito bem-vinda. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreve, ativa o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.